semiótica se desenvolveu na União Soviética a partir dos anos 1960, na Universidade de Tartu, na Estônia, com um grupo de pesquisadores liderados pelo semioticista Yuri Lotman. A escola Tartu Moscou foi assim chamada porque funcionava em dois centros distintos: na Estônia, direcionado aos estudos literários, e na capital russa, voltado aos estudos da linguística. Essa escola foi orientada pelos avanços do estruturalismo e do formalismo que influenciaram grande parte dos teóricos russos nas décadas anteriores, em função da contribuição de Roman Jakobson e de Mikhail Bakhtin. A semiótica russa se dedicou a estudar a cultura, ou seja, sistemas complexos de linguagem. Os semioticistas russos entenderam que cada linguagem codifica suas mensagens de modo desigual, ou seja, cada linguagem mantém traços diferentes que atuam na formação dos signos. Estes, por sua vez, interagem entre si. Assim, a cultura é uma combinação de vários sistemas de signos, cada qual com um código próprio e atuando de forma sistêmica em que os signos interagem ou dialogam. Temos, então, uma construção teórica baseada em Jakobson, a codificação da linguagem, assim como em Bakhtin, o signo dialógico, ao analisar a cultura, que não estaria mais restrita somente à linguagem falada e escrita, mas a todos os sistemas de linguagem envolvidos na cultura. Foram dois os teóricos da linguagem que influenciaram a semiótica russa: Roman Jakobson e Mikhail Bakhtin. Jakobson é depositário da linguística de Saussure, embora, de saída, construa uma visão mais ampla sobre a língua, que para ele é um sistema de linguagem que se constitui a partir de outros sistemas de linguagem. Jakobson também discorda de um dos pressupostos centrais de Saussure, o de que o signo é arbitrário, ou seja, que não mantém ligação alguma com seu objeto, apesar de representá-lo. Em sua proposta, o que legitima o signo é seu uso, que desencadeia algum reconhecimento cultural. Assim, o signo árvore só representa seu objeto porque o uso dele, por diversas gerações, gabaritou essa representação. Do contrário, esse signo permaneceria uma arbitrariedade, sem relação alguma com seu objeto. O uso social, portanto, é o que o torna não arbitrário. Mas a grande contribuição de Jakobson foi atribuir funções à linguagem, quando esta é aplicada ao processo de comunicação. Em outras palavras, o processo de comunicação envolve um remetente, que envia uma mensagem, ao destinatário. A mensagem é necessariamente um sistema de linguagem que tem um conteúdo, o contexto, e que é elaborado a partir de um código entendido por todos, o remetente e o destinatário, sendo enviada por um canal, ou contato. Já Bakhtin defende que a unidade mínima da linguagem não é o signo, mas o enunciado, ou seja, uma determinada construção num determinado tempo e lugar. Por isso, um signo anotado em um dicionário não é um enunciado, pois não é uma construção entre dois sujeitos históricos, o emissor e o receptor. Portanto, para Bakhtin, toda unidade de linguagem é um diálogo. No entanto, um diálogo não envolve somente esses dois agentes, há um terceiro. Esse é aquele de quem se fala, mesmo que não seja de fato um sujeito, podendo ser uma ação ou um tema. A tricotomia signo, objeto e interpretante é a base da semiótica de Peirce. No entanto, nem sempre ela repete esse esquema de relações. Isso dependerá do tipo de signo. A partir da tricotomia de Peirce, é possível dividir sua semiótica em três ramos de estudo: gramática pura, que analisa o significado do signo; lógica, que analisa o quanto um signo se relaciona com seu objeto; e retórica pura, que analisa como um signo leva a outro e como um pensamento provoca outro, construindo uma narrativa. Considerando tudo isso, Peirce aponta três formas, a tricotomia, com que os fenômenos podem se apresentar à nossa consciência, bem como a maneira como ela os apreende. A primeira idade é a primeira dessas formas. Trata-se da consciência presente, imediata, portanto ainda não analisável. Estarmos no mundo, neste momento, nos dá noções imediatas de vida e de tempo, noções absorvidas por nossa consciência, que é repleta de experiências. Nossa consciência ainda não analisa o que ocorre em seu entorno, apenas capta o presente, pois uma articulação de pensamento ainda não foi feita. A segunda forma é a secundidade. Embora exista uma realidade que independe do pensamento, ela é pensável. A nossa vida é uma constante reação de nossa consciência ao mundo real. Um sentimento gerado por um fenômeno da realidade gera a reação consciente de um sujeito,
que é a secundidade. Ela se caracteriza pela resistência, afinal é algo externo que interrompe o nosso silêncio interno, gerando experiência. A terceiridade, por fim, nos leva à noção imediata e à reação, um processo de construção do pensamento em signos, representando a realidade, interpretando o mundo. Assim, no processo de conhecimento da realidade, a construção do pensamento passa pela elaboração da representação, ou seja, pelo signo. Ele é o resultado de uma operação cognitiva. O modelo semiótico de Peirce tem bases filosóficas na lógica, na filosofia da ciência e na epistemologia. Por isso, toda expressão humana foi interpretada pelo filósofo como uma questão semiótica, não se restringindo ao universo do signo verbal, ou seja, à linguística, mas incluindo os signos não verbais, que cobrem uma grande variedade de linguagens e que também dão conta de sistemas sociais e históricos de representação da realidade. Peirce acreditava que o pensamento se desenvolvia a partir de um processo de interpretação do signo. Tal processo, por sua vez, se faz a partir das relações entre três elementos: o objeto, o signo e o interpretante, e forma assim o triângulo de Peirce. As relações entre signo e interpretante são diretas, assim como as do interpretante com o objeto, diferentemente do que ocorre nas relações entre o signo e o objeto, que serão sempre firmadas por uma convenção social. O ícone tem uma semelhança direta com o objeto representado. É o caso da fotografia ou da escultura, por exemplo. Mas se tratarmos de algo impalpável como a matemática, podemos entender que uma equação é um ícone de uma ideia matemática, pois representa quantidades e funções expressas em seu objeto teórico. Um signo pode representar somente parte de um objeto, ensejando que ele seja entendido em sua completude. Chamamos isso de índice. Alguns exemplos de índice. Caçadores sabiam ler os índices que denunciavam a presença da caça no território em que estavam atuando. A baixa pressão atmosférica detectada por um barômetro é um índice de chuva próxima. Os navegadores do período renascentista entendiam as estrelas como índices direcionais para a navegação. Há ainda signos cuja relação com seu objeto se dá por convenção ou por associação de ideias. O código alfabético, por exemplo, não tem relação alguma com a realidade, mas ele a representa a partir de associações entre símbolos conhecidos por convenção. Sabemos que a combinação CARRO se refere ao objeto veículo automotor de 4 rodas, por mera convenção social e cultural. Em língua espanhola, essa convenção é outra, ou seja, COCHE.